A primeira história sobre o Sete Além é bem conhecida, é o relato de Luciano Milici. Estou até com medo de contar isso aqui. Na década de 90, eu voltava da faculdade diariamente por uma avenida movimentada e sempre pegava qualquer ônibus que descesse a tal avenida. Não importava o ônibus, porque o importante era chegar perto do metrô que ficava no final da avenida. Num certo dia, peguei um ônibus qualquer, lotado e comum, como sempre fazia na avenida e segui. O trajeto costumava levar meia hora e eu aproveitava para ler. Em dado momento, uma mulher me cutucou e disse: "Você não vai para Sete Além, vai?" Eu, confuso, não entendi nada. Ela voltou a falar: "Esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer." Eu sorri para ela e olhei para os lados. Juro. Todo mundo estava me olhando. Outra mulher falou: Vai, desce, moço." Um cara acenou positivamente com a cabeça: "Desce aí." O cobrador gritou para o motorista: "Vai descer." O ônibus parou e eu, obviamente, desci sem entender nada e até meio acuado. Faltavam alguns quarteirões para o metrô e eu tive de andar. O ônibus, aparentemente idêntico aos demais, virou à direita em uma rua estreita e subiu uma ladeira de paralelepípedos. Trajeto estranho. Nunca mais encontrei aquelas pessoas ou presenciei esse comportamento estranho num ônibus daquela avenida. Na época do Orkut, montei uma comunidade sobre o tema, mas sem dar detalhes para não influenciar. Queria ver se meu delírio fazia sentido. 2 dúzias de pessoas do país todo contaram histórias muito parecidas. Um cara disse que entrou no banheiro de um shopping e saiu, segundo ele, em um shopping diferente, localizado em Sete Além. Disse que passeou por esse shopping e descreveu pontos muito estranhos. Depois, ele disse que retornou ao banheiro e se viu de volta ao shopping original. Uma garota do Nordeste contava que algumas pessoas da cidade dela que trabalhavam como motoboys nas ruas, se perdiam nesse bairro chamado Sete Além, depois voltavam e não conseguiam mais achar o local estranho. Várias pessoas postaram testemunhos dizendo que era comum, acidentalmente, pessoas transitarem daqui para lá e de lá para cá. Diziam que isso podia explicar alguns desaparecimentos também. Não sei. Só sei que sempre sonho com esse local, desde então. Antes de contar essa história, gostaria de dizer que aconteceu com um amigo de um amigo meu, vamos chamá-lo de João. Não posso dar muitos detalhes porque esse amigo me pediu segredo. No dia que nos encontramos ele me alertou para nunca pesquisar coisas sobre Sete Além, pois esse lugar o perseguia. João, desde pequeno fora fascinado pelo sobrenatural, obscuro e demais coisas do gênero. E, quando era criança, por volta do ano de 2005, havia sonhado estar em casa. Mas sua casa estava vazia e mais sombria. Ao se levantar, João percebeu que usava um terno preto e bem sóbrio para uma criança de 7 anos. Um pouco contrariado, resolveu andar até a cozinha e olhar pela janela. Ao abrir as cortinas, não reconheceu nada do lado de fora, era outro lugar, não era sua rua, não era nem mesmo parecida. Parecia como um filme de Tim Burton, melancólico e escuro. João não conseguia acreditar no que estava vendo, então, foi até a porta e abriu. Acordou em sua cama, porém, percebeu que não estava em um sonho e que realmente estava nesse lugar pitoresco. Ele, então, imitou o sonho e foi até a janela da cozinha. Entretanto, ao abrir a cortina se deparou com uma senhora de olhos vermelhos o encarando. João diz que aqueles olhos ficaram marcados em sua memória, bem como o gelo que percorria sua alma com as palavras dela. A senhora apenas disse com uma calma ainda mais assustadora do que seu olhar: "Este é o Sete Além, não venha de novo. Vá embora." João então,
Saiu correndo até sua cama e se cobriu, fechando os olhos com força. Contou até 10, e ao abrir os olhos novamente, estava em casa normalmente. Era como se nada daquilo tivesse acontecido. Anos depois desse ocorrido, meu amigo me disse que João foi parar novamente nesse lugar que ele chama de Sete Além, mas dessa vez foi no centro da cidade. Após terminar uma entrevista, João saiu do prédio para se deparar com um local escuro, como a noite, apesar de ser apenas 2 da tarde. Nesse local, as pessoas eram estranhas e possuíam os mesmos olhos vermelhos daquela senhora. Então, João resolveu andar umas quadras, para tentar sair daquele lugar estranho. Encontrou no meio de uma das quadras uma lanchonete e resolveu entrar, pensando, quando sair daqui eu talvez volte ao normal. Para a surpresa dele, os salgados eram iguais aos nossos. Então, pediu um guaraná e uma coxinha e foi se sentar próximo ao balcão. Atrás do balcão, porém, tinha uma foto ou um retrato na parede perto do caixa, de um garoto com um terno exatamente igual ao de João em seu primeiro sonho. João sentiu o gelo descer a sua espinha e o acertar na boca do estômago, mas tentou manter a calma e perguntou ao atendente, que lhe entregava a coxinha, de quem era aquela foto. O atendente de olhos vermelhos que lhe disse que era na verdade o filho da dona do estabelecimento que havia falecido. Após o susto, João saiu do estabelecimento para se deparar com a realidade. Gostaria de permanecer anônima, mas tenho certeza de que o meu relato é sobre Sete Além. Meu trabalho exige que eu vá para diversos lugares e fale com todos os tipos de pessoas para coletar dados. Em 2015, eu estava em um local mais afastado, então precisei pesquisar um pouco antes de pegar um ônibus que me levaria para casa. Ao final do expediente, então, fui para o ponto de ônibus que havia visto com antecedência e assim que o ônibus chegou, eu entrei. Ao entrar, fiquei aliviada por ter lugar para sentar, pois só tinham 5 pessoas no ônibus. Eram eu, o motorista e mais 3 desconhecidos. Como não andava muito de ônibus na época, não estranhei não ter cobrador. Paguei minha passagem diretamente ao motorista e me sentei ao fundo. Tive a estranha sensação de que havia passado pelo menos meia hora desde que havia entrado no ônibus, porém ao olhar no relógio, só 5 minutos haviam passado. Como disse antes, eu não era muito acostumada a andar de ônibus, então comecei a ficar inquieta pensando ter entrado no ônibus errado, porque olhava para fora e não reconhecia as ruas e nem os bairros pelos quais passávamos. Até então, pensei. Sem problemas, devo ter pesquisado errado, ou não lembrado do nome correto do ônibus. Me levantei e fui até o motorista. Perguntei se o ônibus iria até o meu bairro destino. Ele me respondeu que não ia, com uma cara fechada. Comecei a pensar em pegar outro ônibus e sair desse. Enquanto caminhava reparei que não tinha mais ninguém comigo lá dentro. E o mais estranho, eu não vi ninguém descer. Sentei-me no mesmo lugar de antes. Pensei que poderia estar distraída, mas então o motorista me chamou fazendo um gesto. Caminhei até ele, com muito medo, e, para minha surpresa, ao chegar perto dele eu me dei conta de que estamos em frente à minha casa. Fiquei em choque, mas antes que eu pudesse falar alguma coisa ele virou para mim e disse: "Você desce aqui." Desci correndo, sem olhar para trás. Contei para meus pais que achavam que eu deveria estar delirando ou havia dormido no ônibus. Honestamente, só fiquei feliz em chegar em casa. Até hoje me pergunto o que aconteceu. Isso aconteceu comigo no começo do ano. Meu nome é Carlos. No dia em que isso aconteceu, eu fui dormir às 10 da noite, mas antes de me deitar, fui ver se as janelas estavam fechadas. Sabem como é? A janela do meu quarto estava aberta.
Ao fechar percebi que havia uma luz estranha com formato ovalado no céu e, essa luz passava rapidamente pelo prédio. Achei estranho e fiquei pensando no que poderia ser, mas estava com muito sono e acabei cochilando. No meio da noite, acordei com vontade de ir ao banheiro. Fui, mas ao abrir a porta para voltar ao meu quarto, tudo estava diferente. Haviam plantas nascendo no teto e nas paredes. O piso da minha casa estava muito sujo, os móveis quebrados. Tudo fedia a ovo podre. Minha casa parecia aquelas casas abandonadas de filmes de terror. Quanto mais andava pela casa, com mais medo eu ficava, de um monstro ou um demônio aparecer. Voltei para o meu quarto, me enfiei embaixo das cobertas e rezei. Quando terminei a minha oração, tudo voltou ao normal. Espero que isso nunca mais aconteça comigo. Foi assustador. Gostaria de começar essa história falando que não acredito em contos de terror ou em Sete Além. Mas, isso aconteceu comigo e meu namorado. Ele fazia parte de uma banda e iria tocar no centro da cidade. Tínhamos os celulares com o endereço e os aplicativos de navegação. Já estávamos acostumados com o trânsito da cidade e precisávamos chegar uma hora adiantado, para a passagem de som e montagem do equipamento. Então saímos com muita antecedência. No entanto, pouco depois de começarmos o trajeto, os outros meninos da banda começaram a nos ligar perguntando onde estávamos, pois estava quase na hora do show. Estranhamos, pois não era uma viagem que demoraria mais de meia hora, não nos perdemos, muito menos pegamos trânsito e saímos 2 horas antes do que precisávamos. Estranhamente, ao desligar o celular depois da conversa com um dos meninos, o GPS nos alertou de que estávamos no local do show. Mas, quando paramos o carro pensamos que era impossível estarmos no centro da cidade. As ruas eram de paralelepípedos tortos e mal colocados, havia uma música estranha e muito antiga tocando ao fundo, e ali existiam apenas uma igreja e um chalé azul. A igreja se encontrava fechada. O mais estranho e que não me sai da cabeça até hoje, era que tudo naquele lugar tinha um tom acinzentado, desbotado e mal cuidado. Havia uma pessoa passando na rua, então resolvemos pedir informação. Ele sequer abriu a boca e apenas apontou para aquela igrejinha velha. Não podíamos acreditar que estávamos no local certo. Olhamos de novo, então, os aplicativos e todos confirmavam o local. Saímos dali e demos uma volta pelo lugar, para ter certeza de que não era atrás do chalé ou da igrejinha. Impossível, eu sei. Um dos membros da banda nos mandou uma foto da onde era o lugar e com certeza não estávamos aonde deveríamos. O lugar onde eles estavam era cercado por prédios e barzinhos. E onde nós estávamos era bom. Não sei como descrever exatamente. Resolvemos voltar para o carro e aquele lugar até então vazio começou a encher de gente. Essas pessoas encaravam o nosso carro com cara fechada. Achei melhor ligar e avisar que estávamos perdidos e que o GPS havia nos mandado para um lugar diferente. Assim que o carro começou a andar fazendo o caminho de volta, um caminhão branco enorme atravessou a rua que deveríamos entrar, então demos a volta e caímos numa rua sem asfalto e muito escura. Mais escura que a noite. Meu namorado não pensou 2 vezes e acelerou. Do nada, estávamos numa avenida e 15 minutos depois chegamos em casa. No dia achamos estranho o ocorrido e que realmente estávamos perdidos. Mas depois de ouvir outras histórias sobre esse lugar já não tenho tanta certeza. Há 2 anos atrás, eu fui caçar com meu pai e seu melhor amigo, meu tio. Meu pai e meu tio caçavam há 35 anos. Geralmente alces, alguns bisões e eventualmente uns cervos, caso os alces não dessem certo. Eles sempre compravam as licenças de caça para esses animais e um urso cada, em caso de necessidade.
Fomos caçar no local de sempre. Precisávamos andar um tempo, pegar um barco por 2 dias até chegarmos lá. O único tipo de comunicação que tínhamos era um telefone que funcionava por satélite. Às vezes, problemas acontecem e você deve estar preparado. Um dos problemas mais comuns é ter que matar algum animal que você não tinha licença, por motivos de defesa pessoal. Geralmente, as autoridades entendiam o ocorrido. Como eu disse, eles sempre pediam a licença para ursos, mas nunca precisaram usar nas 3 décadas e meia, apesar de alguns encontros. Enfim, meu pai tem um conhecido que tem uma cabana na região e perto do rio. Esse conhecido nos alugou a cabana e avisou que o inquilino anterior havia tido problemas sérios com ursos. Mas, sabíamos que não teríamos problemas, pois os ursos geralmente não se aproximavam tanto das cabanas. A primeira noite se passou, sem maiores problemas. Porém encontramos fezes frescas de urso próximas à cabana. Após isso, pegamos nossas armas e passamos a noite conversando, atirando em garrafas e fazendo muito barulho. No dia seguinte, acordamos cedo e fomos caçar. Não tivemos muita sorte, mas encontramos outros caçadores, com quem fizemos amizade. Eles estavam acampados nas proximidades. Geralmente, encontrávamos eles no rio, parávamos os barcos e conversávamos um pouco. A princípio aquele problema com o urso, que o dono da cabine havia comentado, tinha se tratado de uma caça ilegal. O caçador havia atraído o urso com salsichas para depois atirar nele. Um grande babaca. Após a conversa, decidimos voltar para o acampamento. Havíamos feito uma trilha com latinhas e um pouco de querosene. Mas várias dessas latinhas estavam espalhadas pela trilha, e mordidas. O acampamento estava uma bagunça. Metade da nossa comida tinha ido embora. E o pior, não tínhamos fechado a cabine direito. Claramente um urso havia visitado nosso acampamento. E o pior, acredito que deveria estar por ali ainda. Uma das refeições congeladas ainda tinha gelo que não havia se derretido. Assim que percebi o que estava acontecendo, gritei: "Urso no acampamento!" Eu sabia que o urso ainda estava lá e deveria estar se escondendo e ouvindo tudo. Estou olhando ao redor, mas não consigo ver nada. Nos trancamos dentro do chalé. Guardamos algumas coisas no barco e começamos a mijar por tudo e claro, começamos a fazer muito barulho. Achávamos que iríamos assustar a criatura. A princípio acreditávamos que se havia bebido querosene, deveria estar, agora, deitado em uma das prainhas do rio. Comecei a andar e, achei, então as pegadas que estava procurando, mas não sabia dizer do que eram. Em um primeiro momento, elas pareciam ser pegadas de urso, mas eram muito pequenas e estavam indo em direção a um morro. Naquela noite, podíamos ouvir a criatura andando no acampamento. Nossa cabana tinha uma pequena varanda, e nós ouvimos o bicho andando por ela sem nenhum medo de nós. Nós gritamos, mas sem sucesso. Não importa em quantos estivéssemos ou se o acampamento fedia fumaça e humanos. A criatura provavelmente não identificava essas coisas como sendo perigosas. Apenas entendia que aquele lugar tinha comida. Era outubro no Ártico e o bicho provavelmente buscava bastante comida para conseguir aguentar o inverno rigoroso e poder hibernar em paz. O urso continuava a rondar nosso acampamento. Era insistente. Ficava circulando a cabana. Diante da situação, meu tio tentava dormir, mas conseguia ouvir o urso cheirando por entre as madeiras da cabine. Meu pai, por sua vez, dormia. Porém o urso era insistente e ficava cada vez mais ousado durante a noite. Eu e meu tio pegamos em um sono leve, acordando sempre que ouvíamos algum barulho. De manhã cedo, porém o urso se tornou mais agressivo, andando e batendo seus dentes e olhando por dentro das janelas. Ainda estava escuro, mas eu e meu tio conseguimos ver a criatura.
Com medo, eu e meu tio conversamos e achamos melhor deixar meu pai dormir mais um pouco, pois ele era o melhor atirador e tiros irão rolar com certeza. E logo, era a hora. O urso estava pronto. Ele tentava abrir a porta. E para nossa infelicidade a única coisa que segurava a porta fechada eram uns pregos, uma madeira e uma fechadura. A cabine estava escura, mas toda vez que o urso empurrava a porta ou a mordia com força uma réstia de luz entrava pela porta. Eu nunca vou me esquecer das tentativas dele de abrir a porta. Luz, luz, pausa, barulho, luz, luz. E claro, meu pai finalmente havia acordado. Ainda não sabia o que estava acontecendo ao certo, mas estava feliz por poder ajudar. Infelizmente, todos chegamos à conclusão de que não poderíamos deixar o animal vivo. Mas nunca tínhamos matado um urso, nem queríamos. Nós amamos ursos. Eles eram animais vistosos e poderosos. Ver um urso ao longe, com seu pelo sedoso andando em seu habitat natural era um sinônimo de que o ecossistema daquele lugar estava saudável e que a cadeia alimentar estava o ajudando. Para nós, ursos representavam isso. Um ecossistema equilibrado, uma beleza da natureza. Mas alguém havia estragado esse urso. Não tinha como curá-lo. Alguém o havia alimentado durante muito tempo. Não havia como sairmos dessa situação e muito menos da cabine. Nos organizamos dentro da cabine. Meu tio ficou em uma janela, eu na outra e meu pai para a porta. Todas as nossas armas estavam carregadas. O urso conseguiu abrir a porta e meu pai resolve dar um tiro de aviso, porém, sem sucesso. Então eu vou para o lado do meu pai, tentar acertar a cabeça. Mas, do nada, o urso resolve não entrar e olhar pela janela. Na minha janela. Eu, então, estava frente a frente com um urso pardo gigante. Ele tinha olhos marrons e pupilas pequenas e estava sobre as 4 patas. Centímetros de distância. A única coisa que nos separava era uma janela. Eu comecei a pensar nas coisas dando errado, e eu me machucando feio, machucando meu pai e então pensei no sofrimento que a minha mãe iria sentir. E, após isso, comecei a sentir raiva. Muita raiva. A audácia desse urso de não fugir quando teve a chance. Bati minhas mãos sobre o vidro e fiz barulhos. E sabem o que esse urso fez? Nada. Só me encarava de volta, me dando as costas, e foi em direção à porta, quando escuto meu pai gritar. Agora. Meu pai estava na varanda, apenas de cueca, botas e seus óculos. Ele alinhou sua arma e atirou. Acertou o que acreditamos serem os pulmões do urso. O urso então caiu. Aproveitamos então, para atirar na cabeça e acabar com seu sofrimento. Atiramos e ele morreu. Colocamos então a permissão nele. E então, anestesiados, fomos tomar um café e pensar o que faríamos então. Nos sentíamos péssimos e choramos. Teríamos que deixar a carcaça do urso lá. E tentamos nos assegurar de que não fomos responsáveis pelo que houve, visto que nunca alimentamos um animal desses, mas tentávamos ser ainda mais responsáveis. Removemos a cabeça e levamos a carcaça para longe da cabana e, próximo da onde sabíamos ter alguns lobos. A caçada continuou normalmente sem maiores surpresas. Pegamos o alce. Nos dias finais, a patrulha chegou e nos perguntou das permissões. Mesmo tendo as permissões, nós contamos à patrulha o que houve. Estávamos envergonhados e muito mal pelo ocorrido. Mas, a patrulha nos assegurou que estava tudo bem e que agimos de forma correta. Eles nos ajudaram com a cabeça do urso e onde dispensá-la. Vamos guardar a memória daquele urso para sempre. Seu comportamento de confiança próximo aos humanos não era natural, quase não parecia como um urso.
Eu não estava muito dentro da floresta. Estava a menos de 1 quilômetro da minha casa e estava com o meu cachorro. Saímos um pouco da trilha. Então, avistei um homem todo camuflado, sem mochila e com um facão pendurado no cinto. Seu braço estava em uma tipóia. Até aí, tudo normal, mas me senti desconfortável. Meu cachorro deve ter sentido algo também porque ele é geralmente muito sociável, mas ele começou a latir muito e rosnar. O homem veio até nós e nos disse que estava andando de uma cidade para outra, o que eu achei estranho considerando que ele estava sem mochila. Do nada ele começou a dizer coisas como seu cachorro não deve gostar de mim por causa dos óculos de sol, como estava machucado e como eu poderia ajudá-lo a voltar para a cidade. Eu disse que iria me atrasar para o jantar e tentei voltar para a trilha. Do nada escutei vários gritos da minha mãe me mandando voltar para casa. Ele então obviamente se afastou e ficou assustado. Eu gritei de volta para minha mãe e comecei a voltar para casa. Mas no que eu virei para ver se essa pessoa iria me seguir, ela desapareceu. Talvez não seja nada, mas não seria normal se despedir? Enfim, esse cara tinha um jeito de maluco. E eu estou feliz por ter meu companheiro Vole comigo. Isso aconteceu há muito tempo. Eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro que gostava de me embrenhar na floresta. Uma vez eu estava andando com a minha primeira namorada e no fim de uma colina encontramos o que parecia ser um piquenique ou um chá da tarde. Tinha uma pequena mesa rosa arredondada, com cadeiras combinando, copos de chá e pratinhos. Era muito medonho, mas achamos interessante. Resolvemos andar ao redor da área e encontramos um ursinho de pelúcia e uma pequena mochila do My Little Pony. Não abrimos a mochila, mas notamos as iniciais CB nela. Naquela noite, após chegarmos em casa, eu e minha namorada fizemos uma pesquisa e descobrimos que tinha uma garotinha desaparecida e ela tinha as iniciais CB. O corpo dela havia sido encontrado em outra parte do estado. Mas ainda tenho nojo do babaca que a matou. Não sei se ele foi encontrado, mas eu nunca reportei os achados na floresta. Primeiramente, eu vivo em uma área muito rural, em pequeno vilarejo de talvez 10 a 15 casas, mais próximo à rodovia. Você consegue dirigir até lá em aproximadamente 5 minutos, também a 10 minutos da cidade mais próxima. Se você cruza a rua, leva 10 minutos de caminhada até chegar à floresta. Dia de Natal. Nessa tarde, meu parceiro e eu decidimos ir caminhar para digerir a comida, já que havíamos comido muito na ceia. Eram 5 horas da tarde e já estava escuro quando saímos. Tínhamos uma lanterna LED bem forte conosco. Também levei minha câmera com flash, pois adoro tirar fotos da natureza à noite. Decidimos caminhar em uma pequena rua rural em direção à floresta e depois virar à direita, seguindo uma estrada de cascalho perto da borda da floresta, que conecta nosso vilarejo e o próximo. No meio da estrada, você tem que andar por um pequeno trecho de floresta. É bem escuro, as árvores são bem altas e é bem denso. Quando entramos, vi que nossa lanterna refletiu em algo e reconheci um carro estacionado ao lado da trilha, perto das árvores. Isso me pareceu estranho, já que carros não são permitidos ali e o caminho é bem estreito e escondido, então eu estava sendo cuidadoso. Meu parceiro apontou a lanterna dentro do carro e parecia vazio. Também notei que as janelas estavam congeladas, então devia estar ali há algum tempo. Um pouco na frente do carro vi uma árvore com uma estrutura intrigante. Pedi ao meu parceiro para apontar a lanterna lá, para que eu pudesse focar melhor e fotografar com minha câmera. Depois de algumas fotos, meu parceiro falou: "Tem alguém parado atrás de nós na estrada, ele está olhando para nós." Ninguém estava nos seguindo durante todo o caminho, eu fiquei olhando em volta e atrás de nós ocasionalmente,
pois a essa hora da tarde perto da borda da floresta tem javalis. De fato tinha um homem parado atrás de nós, ficando fora do alcance da lanterna. Ele não estava falando nada, só estava parado lá nos olhando. Primeiro achei que ele estava assustado, já que parecia meio estranho se alguém estivesse tirando fotos perto do seu carro, mesmo que fosse legal estacionar ali. Decidi ir até lá e confrontá-lo à distância, explicando a ele que eu estava tirando fotos da árvore. Ele não reagiu e ficou só parado lá. Perguntei a ele se ele precisava de alguma luz, e ele respondeu que não era necessário. Era estranho, mas eu ainda estava calmo, confiante de que havia alguma explicação para o seu comportamento. Meu parceiro e eu decidimos dar o fora dali e seguir o caminho até o próximo vilarejo, uma caminhada de uns 5 minutos. Lembrei da placa do carro dele, e pesquisei na internet, ele era de uma cidade a 6 horas do nosso vilarejo. Lembrando que o país que eu estou está com um toque de recolher bem estrito no momento, então você só pode viajar de carro por razões bem urgentes. Depois que chegamos à primeira luz do próximo vilarejo, olhamos para trás e observamos o carro saindo um pouco da floresta, virando e voltando para lá. Pude ver que ele estava estacionado lá de novo, desligou o carro e permaneceu na floresta. Fomos para casa por um caminho muito mais longo que queríamos, porque não queria voltar por lá por razões óbvias. Nossa bateria da lanterna acabou no caminho e a bateria do meu celular estava acabando, então não liguei para a polícia, mas liguei assim que cheguei em casa e dei todos os detalhes. Também me ocorreu que era muito estranho que as janelas estavam congeladas e que ele simplesmente apareceu atrás de nós sem luz e não respondendo. Ele parecia realmente estar tentando chegar escondido quando eu estava parado tirando fotos. Acho que tive muita sorte de estar com meu parceiro, a câmera e a lanterna comigo. Não quero imaginar o que poderia ter acontecido se eu estivesse sozinho. Quando contei ao meu amigo, ele teorizou que talvez ele estivesse espiando as casas perto da floresta, já que você pode observar os terrenos sem ser visto de lá. Talvez planejando um assalto ou algo pior. Acho que eu vi um corpo. Eu e meu pai estávamos no meio da floresta procurando por cogumelos. Eu deveria ter uns 13 anos e achei um saco de lixo que cheirava muito mal. Como eu disse, estávamos no meio da floresta. E, infelizmente, era da cultura deixar alguns bichos de estimação mortos em florestas. Mas, ninguém iria tão longe dentro da floresta para deixar um animal. Eu, idiota, resolvi encostar no saco e eu juro que eu senti um cotovelo humano. Era pontudo, macio e não parecia com um animal. Meu pai então me tirou dali e falou para não tocar no assunto. Eu ainda me arrependo de ter tocado naquilo e eu lembro de querer voltar ao local para checar. Também acho estranho a reação do meu pai. Ele não contou a ninguém e me fez jurar segredo. Eu morava no Texas, próximo a uma densa floresta. Eu e meu amigo estávamos no ensino médio e gostávamos de sair e explorar à noite. Descobrimos, então, um gigante cano de drenagem próximo à estrada. Era grande o suficiente para entrarmos e explorar. Decidimos entrar e deixar marcas para podermos voltar. Meia hora depois de andar pelo cano, saímos por um bueiro no meio do nada próximo a um chalé de 2 andares abandonado. Resolvemos ir até o chalé. Não havia nenhum caminho ou calçada que levasse até lá. Nem mesmo uma estrada para carros nas proximidades. O que seria considerado o jardim da frente da casa tinha vários brinquedos semi-enterrados e todos tinham uma aparência muito antiga. Eram bonecas de porcelana. As janelas do chalé estavam muito sujas, mas decidimos quebrar uma com uma pedra para podermos entrar. Os móveis estavam podres, restando, em sua maior parte, a sua base de ferro. O chalé estava repleto de latas de óleo,
daquelas que você vê em desenhos animados dos anos 50. Não conseguimos subir para o segundo andar porque a escada tinha apodrecido. Então, deixamos para lá e resolvemos voltar pelo cano gigante. Mas, quando estávamos voltando, resolvi olhar para trás. Grande erro. Na janela do segundo andar eu vi uma criança de aproximadamente 9 anos de idade, de cabelos pretos olhando para mim. Até hoje, tenho certeza de ter visto um fantasma. Isso realmente aconteceu comigo. Mas pensando bem, pode ser que eu estivesse imaginando ou que eu realmente não vi o que eu vi. Mas eu tenho provas físicas do que realmente aconteceu. Quando eu era bem mais novo eu morava em uma rua chamada Vila, em Fresno, na Califórnia. A casa que nós morávamos era legal, mas ficou instantaneamente mais legal quando eles esqueceram de levar um brinquedo, que era nada mais nada menos do que o castelo de Grayskull. Para mim então, a casa era demais, mas não para as minhas irmãs. À noite minha irmã mais velha sempre ouvia alguma coisa andando por cima do quarto dela, no sótão. Eu nunca ouvi nada do meu quarto, mas ela sempre dizia que havia algo andando e arranhando acima da cama dela ou em outras partes do quarto dela. Minha irmã mais nova às vezes ouvia, mas não com tanta frequência. Eu sempre duvidei, então resolvemos trocar de quarto por uma noite. Ela dormiria na minha cama e eu dormiria na dela. Até então, a noite estava tranquila, eu não havia visto nem ouvido nada enquanto estava deitado e acordado na cama dela, então resolvi ir dormir. No meio da madrugada acordei com barulhos acima da minha cabeça. Parecia que tinha alguma coisa andando no sótão, mas às vezes arranhava e às vezes se arrastava. Morri de medo e saí correndo para o quarto dos meus pais. Meses depois, ganhamos alguns gatinhos. Até que um dia chegamos em casa e um dos gatinhos estava com a parte de cima presa nesse duto de ventilação do teto e miava em desespero. Meu pai então, resolveu pegar uma cadeira na cozinha e subir no sótão. A porta de entrada para lá ficava no armário do quarto da minha irmã porque, claro, tinha que ser no closet do quarto dela. Mas meu pai era muito grande para passar pela portinha pequena. Então, sobrou para mim. Ele me deu uma lanterna e me mandou subir. Subi e evitei olhar para a parte que era o quarto da minha irmã, olhava apenas para frente para onde o gatinho estava. Eu tento pegar o gatinho, mas ele está com medo. Finalmente, depois de um pouco de luta, consigo pegar o gato e quando eu estava me virando para voltar da onde eu saí, eu virei para olhar para onde era o quarto da minha irmã. E, para o meu espanto, tinha uma criatura que parecia um cachorro, mas não era um cachorro lá. Não se movia, não respirava, não piscava. Apenas olhava para mim. Nesse ponto eu só queria sair correndo com o gatinho de lá. Eu dou o gatinho para alguém que estava com a mão estendida e pulo para fora a tempo de ouvir um barulho enorme vindo do sótão. Eu saí correndo pela porta da frente e me recusei a entrar na casa novamente. Passei as próximas 2 semanas dormindo na casa da minha avó. Ninguém acreditava na minha história, apenas as minhas irmãs. Após o ocorrido, meu pai subiu lá para ver o que tinha lá em cima, mas não achou nada. Alguns meses depois, ninguém mais lembrava do ocorrido. Eu, minha mãe e minhas irmãs tínhamos saído para fazer umas compras, quando meu pai estava em casa bêbado limpando e arrumando as munições de sua arma. Sim, tudo poderia dar errado, pois bebida e arma. Quando a arma acidentalmente disparou acertando o ático. Meu pai disse que ouviu algo como um uivo de dor e uma coisa quebrando o quarto da minha irmã. Era como aquele cachorro que não era um cachorro que caiu do sótão, e saiu correndo, arranhando as paredes do corredor, quartos até chegar à porta da frente. Quando voltamos para casa, vimos a porta do closet da minha irmã arranhada, junto com alguns arranhões nos corredores e na porta da frente que estava escancarada. Nossos vizinhos disseram que viram uma criatura correndo da nossa casa para a rua.
Eles também não conseguiam identificar o que era. Desde criança eu sempre morei em uma casa com 3 quartos e um sótão. Eu tenho um irmão e 2 irmãs, então dividimos os quartos. Minhas irmãs tinham os próprios quartos no segundo andar e eu e o meu irmão dividimos o sótão. Nossa casa tinha um telhado inclinado. Mas quando eu era mais novo eu sempre via grandes olhos arredondados abaixo dessa parte inclinada. Os olhos se pareciam com os de corujas, então imaginei que eram algum tipo de pássaro que eu sempre via nas televisões. Mas, agora que eu sou mais velho, eu sei que os pássaros não entravam embaixo de telhados. Também adianto que não havia nada de elétrico passando por ali. E, durante o dia tudo estava normal, apenas de madrugada os olhos apareciam. Esses dias estava conversando com a minha mãe e a minha avó e elas me contaram que meu irmão e minha irmã também viam esses olhos quando eram menores. Minha irmã não se lembra disso. Minha mãe disse que uma vez, quando éramos pequenos e estávamos dormindo, ela disse que foi até o nosso quarto, o ático, e não viu nada onde os olhos supostamente deveriam estar. Então, como não viu nada, ela simplesmente desconsiderou. Durante a conversa, minha avó, do nada, nos disse que sentiu uma energia negativa emanando do sótão. Então, subimos e eu apontei onde os olhos sempre estavam. Ela disse que era daí que ela sentia essa energia e que ainda estava lá. Esqueci da conversa e segui com o meu dia. No dia seguinte, eu e meus amigos estávamos jogando quando começamos a conversar sobre experiências paranormais, então contei a eles sobre os olhos. De repente senti alguma coisa que parecia uma mão no meu ombro. Eram 2 horas da manhã e não tinha ninguém acordado em casa. Contei para os meus amigos, mas eles disseram que eu estava delirando. Em 2005 eu aluguei uma casa no sul da Flórida. No sótão eu encontrei um cômodo que tinha 2 portas. Uma, menor, era um pequeno armário e a outra levava ao telhado antigo. Aparentemente, construíram um telhado novo sobre o telhado antigo. O sótão era medonho e todas as paredes tinham marcas de unhas de coisas escritas por todos os lugares. Pareciam que uma criança havia desenhado e escrito essas coisas. Era meio estranho, mas nem liguei. Mais sobre a casa, era uma casa antiga com 4 quartos, um ótimo escritório, uma cozinha e uma lavanderia externa. Os moradores da Flórida sabem o quanto uma lavanderia externa é importante. Quanto menos calor dentro da casa, melhor. Um quintal enorme, uma pequena oficina nele e um muro que nos dava privacidade para usar a piscina. Quando nos mudamos, eu e minha atual esposa, colocamos uma tela protetora ao redor da piscina, pois eu e minha ex-esposa temos uma menina de 4 anos de idade que ainda não sabe nadar, ao contrário do seu irmão de 9 anos de idade. Minha ex-sogra tinha uma loja de materiais de piscina, assim, conseguimos telar sem gastar muito dinheiro. 6 meses morando na casa, eu e minha atual estávamos planejando nosso casamento e ao mesmo tempo planejando uma gravidez. Descobrimos uma gravidez no dia da despedida de solteiro, então estávamos muito alegres. No dia do casamento, anunciamos a surpresa para os familiares. Porém, a festa terminou no hospital, visto que era uma gestação de gêmeos e de risco. Iríamos, até aquele momento, passar nosso final de semana de lua de mel na Disney. Contudo, como eu disse, era uma gestação de risco, então achamos melhor cancelar e ficamos em casa. Foi assim que tudo começou. Quando chegamos em casa fomos bombardeados por ligações de familiares e amigos, bem como constantes visitas para ver como minha esposa estava. Até nossos vizinhos vieram nos parabenizar pelo casamento, quando contamos que ela estava grávida de gêmeos. Os vizinhos ficaram um pouco chocados com a notícia e tentaram cortar a conversa se despedindo logo. Eu e minha esposa então ficamos confusos com o ocorrido e pensamos o que poderíamos ter dito para causar aquela reação.
No dia seguinte, assim que chego do trabalho, sou surpreendida pela nossa vizinha, Sra. Cox, que queria se desculpar pelo modo que agiu no dia anterior. Ela me contou que a família que morava ali anteriormente tinham gêmeos, um menino e uma menina, e que o menino havia morrido afogado naquela piscina. O que ela me contou ainda me gela a espinha. Segundo ela, devido ao luto e outras coisas, os pais sempre trancavam a garotinha no ático, para que nada de mal acontecesse a ela. Acredito no que a minha vizinha me disse, porque eu mesmo vi os desenhos escritos lá. Não preciso nem dizer mais nada, eu e minha família saímos daquela casa quase imediatamente. Eu tenho 24 anos e moro sozinho há 2 anos. Eu moro em um pequeno bangalô que consigo bancar. Esse bangalô tem um sótão pequeno, de 5 por 5 metros, e você só consegue ficar em pé no meio. Eu trabalho durante a noite em uma fábrica. Eu geralmente termino meu turno às 8 horas da manhã. Na última quinta, durante uma tempestade, cheguei em casa cansado e fui dormir. Quando eu acordei, fui ver as notificações do meu celular. Eu tenho uma câmera do lado da campainha de casa, mais especificamente, uma que mostra quem está na frente da minha casa. Eu vi que tinha uma notificação às 7 horas e 42 minutos da manhã, mas eu geralmente chego em casa lá por 8 horas e 15 minutos da manhã. Resolvi checar os vídeos de segurança. Havia um homem tentando arrombar a minha porta, mas uma vez que viu a câmera ele parou e fugiu. Isso não me assustou nem nada, então resolvi levantar para fazer alguma coisa para comer. Quando eu vi que a janela dos fundos estava aberta, instantaneamente pensei no homem que tentou abrir a minha porta, mas tentei relaxar pensando que eu a esqueci aberta. O resto do dia passou comigo notando coisas que estavam fora de seu lugar. Geralmente, eu deixo a casa às 9 horas, mas eu vi algo que fez meu coração saltar. Pelo canto de olho eu vejo a porta do ático sendo aberta vagarosamente. Eu lembro claramente que eu comecei a questionar minha sanidade e que eu deveria estar alucinando ou algo. Mas o pior aconteceu, eu vi os dedos que puxavam a porta do ático. Eu não sabia o que fazer. Entrei em pânico. Não sabia se corria até o quarto e ligava para a polícia ou se eu gritava. Eu resolvi fazer meio que os dois, saí correndo enquanto ligava para a polícia e trancava a porta. Assim que estava na porta do meu quarto eu vi a porta do ático ser escancarada. Olhei de novo e ainda podia ver os dedos segurando a portinha. Então gritei: quem quer que esteja aí, eu estou ligando para a polícia e eu tenho uma arma. Obviamente eu não tenho uma arma. Se você sair daí eu vou atirar em você. A adrenalina estava fazendo minhas mãos e a minha voz tremerem. Então eu vi algo que eu nunca mais irei esquecer. Ele resolveu abrir tudo e sair de lá. No que eu então tranquei a porta do meu quarto com toda a força. A ligação deu certo e me avisaram que policiais estavam indo até a minha casa. Eu lhes disse que não sabia se o homem estava armado, então o homem que estava no telefone comigo pediu para que eu permanecesse na linha. Eu ouvi o homem vir até a minha porta e tentar abrir, para depois ir até a cozinha, abrindo todos os armários de lá. Para dizer a verdade, eu não sei por que o cara ficou lá, mas ele só deixou a minha casa depois de ser preso. Aparentemente ele era um morador de rua que estava armado com uma faca da minha cozinha e que ele estava rondando a área e tentando entrar em outras casas. Eu ainda estou com medo de dormir. Apenas durmo no meu quarto com as janelas e portas trancadas e com uma faca embaixo do meu travesseiro. Eu sei que isso dificilmente acontecerá de novo. Mas eu não posso acreditar que o cara saiu do meu sótão. Essa é a coisa mais assustadora que aconteceu comigo. Acredito que quanto mais eu escrevo, mais parece uma história de ficção do que de vida real.
Pouco depois de ter me mudado para o meu primeiro apartamento, eu comecei a ter encontros estranhos com um dos meus vizinhos na lavanderia. Eu tinha que passar pela vaga de estacionamento de um deles para acessar a lavanderia do prédio, caso não quisesse tomar chuva. Ele se escondia nas sombras, o que por vezes me assustava, mas ele também deveria estar se escondendo da chuva. Eu tentei ser amigável, mas ele só ficava ali fumando e olhando para o nada, sem dizer uma única palavra. E isso começou a se tornar comum. Eu resolvi mudar o dia da lavanderia para apenas uma vez por semana. Então, não estava lá na lavanderia no meu celular quando eu notei uma luz vermelha piscando a uma certa distância. E era esse vizinho, me filmando com uma câmera. Eu entrei em pânico, saí correndo para dentro do meu apartamento e contei para o meu amigo que estava passando umas semanas lá em casa. O pânico se dissipou porque eu não estava sozinho. Naquela noite, meu amigo saiu e assim que ele se foi comecei a escutar batidas altas, mas como dormia de fone eu ainda não tinha certeza do que poderia ter sido. No dia seguinte, quando fui sair, percebi que a madeira ao redor da chave estava toda corroída, então perguntei ao meu amigo se ele havia percebido algo, mas ele me disse que voltou tarde e que estava muito bêbado para saber ao certo. Achei por bem chamar o pessoal da manutenção e eles me avisaram que alguém havia tentado arrombar. Assustada, resolvi procurar outro apartamento. Para minha sorte, minha nova colega de apartamento tinha um cachorro lindo e gigante. Uma noite, enquanto ela viajava, eu ouvi o cachorro uivar e latir umas 3 horas da manhã. Levantei e fui conferir se a janela estava bem fechada, e para minha sorte estava. No dia seguinte, meus vizinhos me perguntaram se eu havia me trancado para fora de casa e eu disse que não, perguntando por quê. E para o meu espanto, a tela que cobria a janela estava toda amassada e quebrada, como se alguém estivesse tentando entrar e tivesse sido interrompido por um cachorro enorme. A pior parte é que a placa do meu carro era de outro estado, então meus amigos viviam pedindo para trocar por motivos de segurança. Aqui onde moro é comum as placas de outro estado serem roubadas. Então, após esse caso, eu pensei que alguém poderia estar me seguindo pela placa do carro. Enfim, posso estar apenas assustada, considerando as tentativas de arrombamento. Essas pessoas poderiam estar buscando por dinheiro ou joias. Meu marido e eu morávamos em um condomínio em um bairro ruim. Pessoas que ganhavam pouco, essas coisas. Sempre tinham arrombamentos e era meio próximo ao centro da cidade. Estava na metade de abril do ano passado e eu estava grávida de 7 meses. E meu marido e eu volta e meia íamos para a sacada tarde da noite, sacada que parecia mais um corredor externo, daqueles que tem várias escadas que conectam os apartamentos do lado de fora. Era muito cedo ou muito tarde da noite, dependendo do seu ponto de vista. Estava bem escuro e eu e meu marido estávamos do lado de fora olhando para a lua que banhava o bairro com a sua luz. Meu marido estava fumando e eu não conseguia dormir por conta da dor nas costas, alegrias da gravidez. Nós estávamos conversando sobre alguma coisa. Do nada, no meio do escuro, no primeiro piso nós ouvimos alguém conversar. Nos assustou e eu e meu marido ficamos em silêncio. A voz de um homem estava cochichando diretamente abaixo de nós. Me deu arrepios. Eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo, mas alguma coisa na voz dele fazia com que ele parecesse conversar consigo mesmo. Enquanto estávamos lá parados, tentando ouvir alguma coisa, percebemos que a voz estava se afastando de nós. Então, ouvimos um som vindo das escadas. Ele estava subindo para o segundo andar, vagarosa e tranquilamente, ainda resmungando. Meu marido instintivamente apagou o cigarro e veio até mim, enquanto o homem chegava ao nosso piso. Ele aparentava ter entre 35 e 40 anos, mas parecia ser mais velho, não sei como descrever. O cabelo dele estava muito grisalho. E ele parecia muito cansado, mas algo em seus olhos demonstraram agitação.
Meu marido me disse que esse cara deveria estar drogado. Meu marido não era um adolescente tranquilo, e infelizmente tinha conhecimento de algumas substâncias. Esse homem, inesperadamente, estava andando com um cachorro, um lindo Blue Heeler. Ele andou até nós e meu marido ficou na minha frente, me protegendo. O cachorro parou e então o homem. Como quem está surpreso de ver gente ali, o homem pulou e riu. Olá! Por Deus, eu não os vi aí. Haha, me desculpem, estou andando com a minha princesa. Ele tinha o que se pode chamar de olhar de louco. Eles olhavam para todas as direções, até que focaram em mim e em minha barriga gigante de um jeito ruim, como se ele tivesse ficado bravo. Você está grávida? Ele perguntou. Como quem não entendeu, respondi. O que? Ele então disse. Você está grávida? Sim. Minha esposa, quer dizer, ex-esposa, era uma assistente de parto, e ela ajudava as mulheres nos partos, sim. Bebês são maravilhosos. Eu tenho 2, bom, minha esposa os teve, bom, minha ex-esposa, eu acho. Tenho dificuldade de explicar o jeito peculiar como ele falava. Ele parecia desesperado, mas animado, sabe? Você conseguia dizer que ele precisava de alguém para conversar. Eu sou daquelas pessoas boazinhas que sempre escuta tudo e todos, mas meu marido é o tipo de cara que simplesmente não se importa e não liga. Então ele cortou o cara e disse. Então, está muito tarde e já estamos entrando. Tenha uma ótima noite. No que o homem respondeu. Claro. Claro. Me desculpe. Eu sou Mike, por sinal. Eu sou Mike. Mike. Então, estica as mãos para cumprimentar e eu aceito. A mão dele estava molhada de suor. Eu imediatamente tirei minha mão e ele nem parece notar. Então pega o cachorro pela coleira retorcendo de um jeito estranho. Cada músculo do meu corpo estava gritando para sair de perto desse homem. Mas, eu digo e ele meu nome. Nesse ponto meu marido só pega meu braço para me puxar de volta para nosso apartamento. Mike estava olhando para mim muito atentamente. Uma vez que estávamos por dentro do apartamento, trancamos a porta e falamos sobre o cara. Meu marido acha que ele tinha usado metanfetamina. Ele ainda diz que é estranho o cara estar andando com o cachorro às 3 da manhã, subindo as escadas de um prédio que ele nem morava. Eu só concordei e disse que deveria ser um viciado. Meu marido achou por bem levar a arma até o quarto e eu dormi. 3 noites depois estávamos de volta na nossa varanda corredor do prédio. O condomínio em frente ao nosso também é um prédio. E, momentos após sairmos para a varanda, Mike aparece. Olhando para nós, andando com seu cachorro. Ele está com um sorriso esquisito. Ele, então, anda para as escadas. Nós acenamos para ele e entramos no apartamento, trancando a porta. 2 dias após, eu estava saindo do meu carro. Por volta das 4 horas da tarde ele apareceu, praticamente, dentro do meu carro. Um segundo eu estava pegando minhas coisas e no outro ele estava ali. Sem cachorro dessa vez. Ele inicia uma conversa estranha sobre como a minha filha seria linda assim como eu e, como eu era sortuda por nunca ter me divorciado porque isso acaba com a vida das pessoas. Eu podia dizer que ele estava extremamente deprimido. Ele me disse que a esposa e as filhas dele o deixaram alguns meses atrás. Meu marido então, grita por mim da sacada e eu dou uma desculpa estranha só para sair de perto dele. Meu marido me interrogou sobre o que eu disse e me disse para ficar longe desse cara. Naquela noite, alguém bateu na nossa porta. Eu chequei meu celular e eram 3:30 da manhã. Eu tenho vários vizinhos idiotas que gostam de ficar bêbados, então decidi esperar baterem de novo para levantar.
Novamente, alguém bateu, mas dessa vez com mais urgência. Eu estava com calor, grávida, grande e eu cutuquei meu marido com o pé e disse que tinha alguém na porta. Eu coloquei meu roupão e fui ver o que era. Antes de abrir a porta eu gelei e resolvi usar o olho mágico. Pelo olho mágico eu não sabia o que estava vendo. Para focar meus olhos eu os semicerrei. Alguma coisa não estava certa, não parecia como o corredor. Então eu olhei novamente e eram os olhos de Mike, me assustei mais ainda. E meu corpo ficou gelado e comecei a suar. Me afastei da porta e tentei pegar fôlego que havia acabado de perder. Novamente, outra batida. Ele sabia que eu estava lá, pois começou a me chamar. Ele deveria saber ao ter visto as sombras pelo outro lado do olho mágico. Eu me virei e corri até o quarto e chacoalhei meu marido até ele acordar e lhe contei o que houve. Meu marido se assustou e levantou super rápido, pegou sua arma e me mandou ficar na cama. Claro. Eu ouvi dizer para Mike ir embora pois ele iria chamar a polícia e, então, silêncio. Menos de um minuto após isso meu marido voltou para o quarto e disse que o homem havia ido embora. Também disse que se eu ouvisse mais alguma coisa era para acordá-lo. Eu concordei, mas não consegui dormir mais naquela noite. Várias semanas passaram antes de ouvirmos sobre ele novamente. Na verdade, havíamos esquecido sobre Mike, até nosso carro ser arrombado. Os policiais apareceram para coletar evidências e nós contamos a eles sobre Mike sobre seu comportamento invasivo e que suspeitávamos dele. Eles pareciam confusos, até que mencionamos o cachorro, momento em que o policial ficou pálido. Ele pediu uma descrição de todos os comportamentos de Mike e depois queria um depoimento. Mike foi preso 2 noites depois do acidente do olho mágico por atacar uma mulher grávida, na casa dela a 2 prédios do nosso. Ele tinha estresse pós-traumático depois de seu tempo na corporação e era usuário de metanfetamina, como meu marido havia dito. Eu me sinto aliviada por ter usado o olho mágico. Acho que meu vizinho pode estar me seguindo, sabe? Às vezes eu acho que a minha vida teria o roteiro de um livro ou um grande filme de Hollywood. Enfim, tudo começa após ter me mudado de um apartamento com colegas de quarto estranhos para um apartamento em que morava sozinho. Comecei a comprar móveis e outras coisas. Algumas semanas após ter me mudado, ouvi uma briga do outro lado da rua. Nada fora do normal. Só uma briga, certo? Fora essa briga, meu condomínio era geralmente bem calmo e silencioso. Mas, como sou curiosa, eu dei uma espiada pela cortina, já que tinha uma grande árvore na frente, imaginei que ninguém fosse me ver. 2 dias depois disso, eu fui tirar o lixo e vi 2 pessoas mais ou menos onde a briga tinha acontecido, tirando umas fotos. Não era tarde, mas eu sabia que tiravam fotos por causa do flash da câmera. Pareciam ser da polícia. Enfim, eu não vi mais nada estranho por um tempo. Ao retirar meu carro da garagem uma manhã, percebi uma mancha de tinta branca. Bem, não parecia ser bem uma mancha, e sim uma raspada de alguma outra coisa que deixou marcas brancas. Eu havia deixado o carro na rua no dia anterior. No entanto, ontem, fui de novo tirar o lixo e vi esse cara em um carro branco, todo insufilmado, com a janela do motorista inteiramente aberta olhando para mim. Bom, eu estava usando um vestido curto, mas sei lá se era minha roupa quando eu percebi que a tinta que havia caído no meu carro também era branca. O cara que me olhava era estranho, mas nem liguei. No outro dia na porta da minha casa, achei um bilhete dizendo: não fale nada, não olhe pela janela, senão o pior vai acontecer. Então, hoje, bem mais aterrorizada que antes, eu estava voltando do mercado, quando, ao virar a esquina, vejo um cara estranho com alguma coisa na mão. Achei que poderia ser uma arma, então não cheguei muito perto dele.
Estranhamente, aquele mesmo carro branco passou pela rua poucos segundos após eu ter visto esse cara estranho e mal encarado. Continuei com meu caminho para casa, então quando estava guardando as compras no armário, vejo um carro preto, com as janelas igualmente pretas passando para o mesmo lado que o atirador e o carro branco foi. E então gritos. Pensei em ligar para a polícia, mas fiquei ansiosa com a possibilidade de eles descobrirem que fui eu. Estou começando a ficar paranoica, não sei se essas coisas estão acontecendo para que eu as veja e as previna. Será uma guerra de gangues? Estou ficando louco ou tem alguma coisa estranha acontecendo na minha rua? Devo me mudar. Um pouco de contexto. Eu morava com um grande amigo em um complexo de apartamentos em um bairro perigoso, com uns loucos, mas nada que não pudéssemos lidar, com exceção do nosso vizinho de porta. Tudo isso aconteceu há 3 meses. O complexo de apartamentos era menor que os outros, pois tinha apenas 2 prédios e uma piscina tosca. Nós morávamos no térreo e, diretamente na nossa frente estava a porta do nosso vizinho, eu vou chamado de Tim, com uma pequena área, como uma espécie de saguão. O espaço era tão pequeno que se saíssemos ao mesmo tempo dos apartamentos iríamos esbarrar um no outro. Tim amava o seu saguão. Ele colocava flores e sempre o varria para deixar limpo. Nós não ligávamos e não prestávamos muita atenção ao nosso, e pensamos que ele apenas queria deixar seu apartamento mais bonito, que era legal e respeitável. Nós moramos lá por 2 anos e meio e nunca percebemos o quanto ele era obcecado pelo saguão até ir para casa com a minha namorada após um jantar e encontrar uma nota colada em nossa porta. A nota estava escrita como se fosse um bilhete de resgate e nela dizia, não fumê no saguão. Nós tiramos a nota da porta e ficamos nos olhando confusos até que a porta de Tim se abre e ele vem até nós. Ao que parece ele estava esperando até que nós víssemos a nota, porque não teria como ele ter nos ouvido caso ele não estivesse grudado na própria porta. Ele nos olhou com raiva, mas falava com um tom estranhamente calmo. A conversa foi mais ou menos assim. Ele disse: Você leu a nota? Você quer dizer essa nota? Eu segurei a nota no ar para ele. Você leu? Ele disse enquanto chegava mais perto. Sim, mas nós não fumamos no corredor ou em nossa casa. Nós fumamos no estacionamento, então não fomos nós. Eu respondi. É um saguão, ele respondeu baixinho. Me desculpe, eu não te ouvi, eu respondi. É um saguão e eu preciso limpar, então pare de fumar aqui, ele disse, virando as costas para nós e batendo a porta de seu apartamento. Nós ficamos chocados, quer dizer, eu nunca nem tinha falado com o cara nos últimos 2 anos que eu morei ali, exceto pelo bom dia e olá, quando nos cruzávamos no estacionamento ou no saguão. Nós entramos no apartamento falando que o lugar era cheio de loucos e esquecemos o ocorrido. Vimos um filme, bebemos alguma coisa e fomos dormir. O dia seguinte era uma segunda-feira, então eu acordei cedo para ir trabalhar. Meu colega de quarto também saiu cedo, então só a minha namorada ficou no apartamento. Como ela trabalhava apenas à tarde, ela deveria estar dormindo, então ela só me mandava mensagem perto da hora do almoço. Eu também evitava mandar mensagem cedo para que ela pudesse dormir. Naquele dia ela nunca me mandou mensagem. 12:30, e nada, então resolvi mandar alguma coisa. Ela respondeu o meu bom dia com ele está tentando arrombar a porta. Eu tento ligar para ela, mas ela não atende. Então comecei a surtar. Corri até o meu chefe e falei que alguém estava tentando arrombar a minha casa e ele me deixa voltar. No caminho tento ligar para ela, mas ela não atendia. Resolvo avisar meu colega de apartamento que alguém está tentando arrombar a porta, então ele também está a caminho.
Enquanto isso eu fico pensando que a minha namorada está machucada. Ela consegue me ligar, ela estava no telefone com a polícia. Quando atendi ela chorava muito, não dizia coisa com coisa e estava histérica. Eu tento acalmá-la o suficiente para entender o que estava acontecendo. Ela disse que tinha alguém batendo na porta, tentando abrir e ela acredita ser o vizinho. Ele não tinha arrombado ainda, mas ele estava gritando e chutando a porta. E ele não estava gritando gentilezas. Eu estou furioso, então acelerei, tentando chegar em casa o mais rápido possível, para ver se ela estava bem. Permaneci no telefone com ela o tempo todo. Quando cheguei ao meu apartamento, a polícia estava indo embora, falando que eles bateram na porta e ninguém atendeu. Sério? Sério? Por que será que ninguém atendeu? A minha vontade era de falar isso, mas deixei de lado e disse que queria prestar queixa. Eles então anotaram e foram embora. Eles sequer voltaram para ver se a minha namorada estava bem. Eu entrei e ele não estava mais lá. Apenas marcas de botas na porta e uma nota escrita em vermelho. Não fume no maldito saguão. A nota era horrenda. Parecia que tinha sido escrita por um paciente insano em um manicômio. E ao invés de ser colada com apenas uma fita, estava presa em todos os lados. Tirei a nota da porta e entrei no apartamento e encontrei a minha namorada escondida dentro do closet chorando muito. Eu tentei acalmá-la e lhe dei água. Meu colega de apartamento entra pela porta e aparenta estar muito bravo. Para melhorar o seu humor, mostrei a nota que estava na porta e nós fomos até a porta do vizinho, mas mal saímos do apartamento, ele abre a porta e diz: "Você recebeu a minha nota? Que se dane a sua nota. Quem você pensa que é para tentar entrar na minha casa?" Eu disse: "O que quer dizer?" Eu apenas colei a nota na porta. Ele disse: "Não, você estava chutando a porta, puxando a maçaneta e tentando entrar na minha casa." Eu respondi: "Eu apenas bati na porta, nunca fiz nada dessas coisas que está falando." Ele retrucou: "Minha namorada estava em casa, e ela ainda está nervosa com o que você estava tentando fazer. Por sinal, eu te ouvi gritar pelo telefone." Eu disse. Ele gelou. Foi então que eu percebi que ele achava que não tinha ninguém em casa. Mas então ele disse novamente: "Não fume no saguão", e entrou de novo em seu apartamento. Meu colega de quarto gritou: "Que se dane o seu saguão", e chutou a porta dele, o que eu achei até bem engraçado pela situação. Mas acreditamos que ele deve ter feito isso antes, quando não havia ninguém em casa e achou que iria se dar bem novamente. Acreditamos que ele apenas queria quebrar a nossa porta. Minha namorada ficou com tanto medo e não saiu de casa por uma semana, usando as férias dela. Ela não conseguia sair de casa sozinha, com medo dele estar lá. Alguns dias depois do ocorrido, a mulher desse cara, a qual eu nunca tinha visto na vida, apenas ouvido seus gritos de raiva, veio até a minha porta e explicou que ele tinha esquizofrenia e toque, então ele cuidava meticulosamente do saguão. E após isso, ela perguntou, com um sorriso assustador, se poderia usar meu forno para assar os brownies. Eu, certamente, pensei que essas pessoas eram loucas. Eu disse a ela que não, e os dois, ela e o marido, precisam ficar longe de qualquer um que entre ou saia do meu apartamento. E, caso ele grite com mais alguma pessoa, eu ligaria para a polícia. Então, fechei a porta na cara dela. Eu estava furioso daqueles malucos afetando as vidas das pessoas que eu amo. Assim, eu decidi que precisava me mudar e encontrei um lugar em menos de um mês. Meu colega seguiu meus passos e acabou de deixar aquele inferno. Ainda não consegui ver meu amigo depois da mudança. Espero que quem se mude para o apartamento não fume no vestíbulo, porque só Deus saberia o que pode acontecer com eles.
Eu e meu amigo saímos para jantar e eu lhe contei do post. Nós conversamos sobre o ocorrido. Ele me disse que uma vez viu a mulher do cara sair do saguão falando sozinha e que ela cheirava fumaça, mas que nem ligou, até a confusão acontecer. Geralmente não conversávamos sobre isso quando a minha namorada estava por perto para não assustá-la ainda mais. Mas não estou mais com ela então. As teorias voltaram com força e acreditamos que quem fumava no saguão era a esposa do cara. Eu trabalho como zelador substituto. Quando o zelador do local não pode ir, eu vou. Devo dizer que por conta da minha profissão eu já vi diversas coisas estranhas nos lugares que eu limpei. Era normal ver latinhas de cerveja e algumas agulhas. Mas a coisa mais estranha que eu vi foi quando fui chamado para limpar um trem. Eram trens velhos que não eram usados desde os anos 90 e que seriam vendidos para o ferro velho. Peguei meu balde, entrei no caminhão da companhia e fui até onde os trens que não eram usados ficaram guardados. Enquanto dirijo percebo que havia esquecido as chaves do lugar no escritório, mas deixo para lá, porque os trens eram tão velhos que nem porta deveriam mais ter. Então vou até o local, estaciono meu caminhão e até então nada estranho, apenas o cheiro de diesel e engrenagens apodrecendo. Eu ando até o trilho e chuto a porta, um pouco, e como eu suspeitava, não haviam chaves. Ao entrar, porém, fui surpreendido pela ótima condição do vagão. Pensei maravilhado que teria menos um vagão para limpar, mas então olhei novamente e algo realmente estranho se destacou. Era um esqueleto encostado na parede. Ele estava segurando uma garrafa com pílulas. Era um suicídio. Eu andei mais perto e peguei a garrafa. A data nela marcava 10 de setembro de 1996, mais de 10 anos atrás. Esse cara apodreceu durante 10 anos em um trem e ninguém notou sua ausência. Triste. Peguei meu rádio e apertei o botão e chamei os policiais avisando que tinha um cara morto em um dos vagões e que ele estava lá há uma década. 5 minutos depois a polícia chega e entra no vagão. Aparentemente, esse homem havia sumido em 1997 e ninguém havia se dado ao trabalho de procurar. Ele era um homem mais velho que havia perdido a esposa, então havia morrido em um trem e ficou lá por 11 anos sem ser perturbado. Apenas eu apareci no enterro, pois aparentemente todos haviam morrido ou não se importam com ele. Triste e medonho.